Você já sentiu que algo dentro de você está sendo violado, mas não consegue explicar exatamente o quê? Como se certas atitudes das pessoas ao seu redor drenassem sua energia, corrompessem sua essência, ou até mesmo te afastassem de quem você realmente é. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, passou a vida inteira investigando as profundezas da alma. E entre as inúmeras descobertas que fez, ele identificou certos comportamentos que, se tolerados por muito tempo, silenciosamente destroem nossa identidade, sufocam nosso potencial e nos afastam daquilo que deveríamos ser. Jung não falava apenas sobre mente ou comportamento. Ele falava sobre alma, sobre o que nos move por dentro. E é exatamente por isso que ignorar esses sinais pode custar muito mais do que imaginamos. Pode custar quem somos. Ao longo de sua jornada, Jung percebeu que não basta buscar o autoconhecimento. É preciso também proteger esse conhecimento com unhas e dentes. Isso significa reconhecer e cortar pela raiz atitudes que corrompem nossa integridade psíquica. Mas aqui está o ponto crucial. Muitos desses comportamentos não chegam com sirenes ou placas de alerta. Eles se disfarçam de educação, de amor, de normalidade. E por isso mesmo são perigosos. Enquanto toleramos o inaceitável para manter a paz, estamos na verdade travando uma guerra silenciosa dentro de nós. Uma guerra que aos poucos vai sufocando a nossa autenticidade. É nessa sombra que mora o perigo. E é exatamente nessa sombra que Jung mergulha, nos mostrando o que está oculto sob a superfície da convivência humana. Quantas vezes você já se anulou para evitar um conflito? Ou deixou passar um desrespeito, disfarçado de brincadeira? Jung acreditava que o inconsciente coletivo nos molda para a aceitação cega, para a passividade diante do inaceitável. Mas também acreditava que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige coragem para dizer não. Coragem para enfrentar as máscaras alheias, mas principalmente as nossas. E é por isso que entender os 7 comportamentos inaceitáveis que Jung identificou é mais do que uma questão de saúde mental. É uma questão de sobrevivência emocional, psíquica e espiritual. Porque cada vez que você tolera o intolerável, uma parte sua desaparece. E aqui está o ponto onde tudo começa a se tornar perigoso. Esses comportamentos nem sempre parecem errados à primeira vista. Muitos deles vêm disfarçados de afeto, de conselhos, de cuidado. Mas Jung nos alerta. O que corrompe a alma nem sempre grita. Às vezes, sussurra. E enquanto ouvimos esses sussurros, pensando que estamos sendo maduros, empáticos ou compreensivos, na verdade estamos permitindo que o outro ultrapasse limites que nem deveríamos precisar explicar. É como permitir que alguém apague, pouco a pouco, as cores da sua existência, até que tudo vire cinza e você nem se lembre mais de quem era antes de começar a ceder. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nos 7 comportamentos que Carl Jung considerava verdadeiramente inaceitáveis. Mas não se trata de uma lista superficial. Cada comportamento revelado aqui será uma jornada às profundezas da psique humana. Você vai entender por que tolerar o que parece pequeno pode destruir o que há de mais valioso dentro de você. E mais importante, vai aprender com base na sabedoria de Jung como se proteger, se posicionar e preservar sua alma. Porque no final das contas, o que está em jogo aqui não é só sua paz, é a sua existência autêntica. Está preparado para descobrir o que nunca mais deve aceitar em silêncio? Então respire fundo e mergulhe nessa jornada com a mente aberta e a alma alerta. Carl Jung sempre alertou que os maiores perigos à psique humana não vêm do que é claramente destrutivo, mas do que é disfarçado de aceitação. O primeiro comportamento inaceitável que ele nos convida a identificar é o desprezo sutil, aquela forma velada de desvalorização que muitas vezes se esconde por trás de piadas, silêncios calculados ou ausência de apoio. É o tipo de conduta que não grita, mas que corrói.
E o mais assustador é que, por parecer pequeno, ele se normaliza. E ao se normalizar, instala-se como uma verdade distorcida dentro de nós. Jung via esse padrão como um agente invisível que bloqueia a individuação, pois impede que o indivíduo se reconheça como digno. Esse desprezo pode surgir em qualquer relação, familiares, afetivas, profissionais. Ele não precisa ser declarado, basta que você sinta com frequência que aquilo que você é não tem valor para o outro. Esse sentimento, quando constante, começa a plantar sementes de autonegação dentro de você. Jung chamava esse efeito de invasão da sombra, ou seja, quando permitimos que o outro nos trate com indiferença ou menosprezo, uma parte sombria da nossa psique desperta. Uma parte que passa a acreditar que talvez mereçamos esse tipo de tratamento. E é aí que o ciclo vicioso se instala. Quanto mais aceitamos, mais enfraquecemos nossa consciência. Jung acreditava que o resgate da alma exige que reconheçamos os lugares onde estamos nos traindo. E quando aceitamos o desprezo disfarçado, estamos justamente negando nosso próprio valor. Tolerar isso é como permitir que alguém apague lentamente a nossa presença no mundo. Isso não é humildade, é autossabotagem. E enquanto a sociedade nos ensina a engolir sapos para manter a harmonia, Jung nos mostra que isso gera exatamente o oposto: caos interior, neuroses, crises existenciais. O verdadeiro equilíbrio só existe quando conseguimos colocar limites claros diante de tudo aquilo que ameaça nossa essência. Portanto, identificar esse comportamento é um ato de libertação. É o primeiro passo para reconstruir sua integridade interna. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. E ninguém consegue fazer isso sendo invisível aos próprios olhos. Não aceite conviver com quem anula, ignora ou desdenha sua existência. Porque cada vez que você aceita esse tipo de violência silenciosa, está dizendo ao seu inconsciente: eu não mereço mais que isso. E essa é uma mentira perigosa que você jamais deveria permitir que se tornasse verdade. Manipular é usar a emoção do outro como uma marionete. E Carl Jung, mestre em decifrar a alma humana, sabia que o manipulador nem sempre é cruel à primeira vista. Muitas vezes, ele aparece como aquele que sabe o que é melhor para você, que exige sua presença, seu tempo, sua atenção, não por amor, mas por controle. A manipulação emocional é um dos comportamentos mais perigosos, pois se infiltra como cuidado, mas atua como envenenamento da psique. Jung nos ensina que todo relacionamento deve favorecer o processo de individuação. Se uma relação te molda para ser alguém que você não é, então ela é uma prisão, mesmo que dourada. O manipulador emocional usa sua culpa contra você. Ele distorce os fatos, te faz sentir egoísta por querer se afastar, ingrato por estabelecer limites, frio por proteger seu próprio bem-estar. É um jogo psicológico que transforma a vítima em vilã e o agressor em coitado. Jung compreendia que esse tipo de relação ativa uma força destrutiva dentro do indivíduo, a repressão da autenticidade. E onde há repressão, há desequilíbrio. A manipulação enfraquece a consciência e fortalece a sombra. Aquela parte de nós que se esconde, que acumula mágoas, que finge ser algo só para sobreviver. E o mais cruel é que, muitas vezes, o manipulador é alguém que amamos. Jung dizia que o amor verdadeiro jamais aprisiona, jamais exige sacrifícios que custam a alma. A verdadeira conexão fortalece o eu. Ela não o esvazia. Quando aceitamos a manipulação emocional como parte do normal, estamos enviando ao nosso inconsciente a mensagem de que é preciso se calar para manter o vínculo. Mas vínculo à base de dor não é amor, é dependência. E a dependência é o oposto da individuação. Ela nos impede de crescer, de respirar, de nos reconhecer. Cortar. Esse ciclo exige coragem.
Jung falava da importância da confrontação interna, do enfrentamento com a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Se alguém te faz duvidar de si mesmo, te afasta das suas escolhas, te envolve em culpa constante. Pare. Reflita. Você não está sendo cuidado, está sendo moldado para deixar de ser você. E isso é inaceitável. A alma grita quando está sendo silenciada, e a manipulação emocional é uma forma de silenciar a alma com sorrisos falsos e palavras doces. Jung sabia. É preciso coragem para se libertar daquilo que parece amor, mas aprisiona. Há pessoas que nos sugam sem perceber. Outras fazem isso com plena consciência. Mas em ambos os casos, o resultado é o mesmo: exaustão emocional, esgotamento mental, sensação de estar vivendo para manter os outros em pé enquanto você próprio afunda. Carl Jung definia isso como uma drenagem da libido psíquica, o roubo da sua energia vital por meio de exigências emocionais constantes. Tolerar esse comportamento é como andar com uma torneira aberta dentro de si, vazando, gota por gota até que não reste mais nada. E o pior, quanto mais você oferece, menos parece ser suficiente. Esse tipo de comportamento costuma ser mascarado por discursos como: "Eu só tenho você. Sem você, eu não aguento. Você é minha força." Parece bonito, mas esconde um parasitismo emocional perigoso. Jung afirmava que todos devemos carregar nossas próprias cruzes e que alívio emocional verdadeiro só acontece quando aprendemos a nos sustentar internamente. Quando aceitamos carregar os fardos alheios como se fossem nossos, não estamos ajudando. Estamos impedindo o outro de amadurecer e, ao mesmo tempo, nos destruindo por dentro. Esse esgotamento constante se transforma em doenças psíquicas: ansiedade, apatia, depressão. A alma humana precisa de espaço, tempo e energia para florescer. Mas quando você está ocupado demais resolvendo os problemas de todo mundo, sua alma começa a atrofiar. Jung dizia que a individuação exige recolhimento. Aquele momento onde você se volta para dentro e se reconecta com sua essência. Mas quem vive cercado de exigências externas não encontra esse espaço. Vira um bombeiro emocional que apaga incêndios o tempo todo, menos o próprio. E o mais cruel é que, quanto mais você se doa, mais é cobrado. O ciclo nunca para. E você se perde. Reconhecer esse padrão é um gesto de respeito por si mesmo. Não se trata de egoísmo, mas de sanidade. Jung nos ensina que só conseguimos verdadeiramente ajudar o outro quando estamos inteiros. Se alguém depende da sua energia para existir, essa relação está desequilibrada. Você não é uma muleta emocional. Você é um ser humano com limites, necessidades e sonhos. E ninguém tem o direito de transformar sua existência em fonte exclusiva de sustento emocional. Porque no final, aquilo que você tolera com o corpo explode na alma. E Jung sabia: a alma que não é ouvida adoece. Jung dizia que o ser humano precisa errar, tropeçar, experimentar. Só assim ele se conhece. Mas quando estamos cercados de julgamento constante, a liberdade interior morre. É como se cada passo seu fosse analisado, criticado, avaliado. E isso mata a espontaneidade, sufoca o impulso criativo, atrofia a alma. O julgamento constante é um dos comportamentos mais tóxicos, pois gera insegurança crônica. E a insegurança nos faz viver em estado de alerta, buscando aprovação externa a todo custo. Jung sabia: quem vive para ser aceito nunca será inteiro. Esse tipo de julgamento pode vir com sutilezas. Você vai mesmo vestir isso? Nossa, que escolha estranha! Você deveria pensar melhor antes de agir. Pequenas frases, grandes cortes. Com o tempo, você começa a internalizar essas críticas, passa a duvidar das próprias decisões. A autenticidade vai sendo substituída pela performance. A espontaneidade vira medo. Jung afirmava que o ser humano só se realiza
quando consegue agir de forma autêntica, alinhada ao self, seu centro psíquico mais profundo. Mas o julgamento constante cria um falso eu, moldado para agradar e evitar críticas. Pessoas que julgam o tempo todo, na verdade, têm medo da própria liberdade. Elas projetam seus limites nos outros. E Jung nos alerta: tudo que nos incomoda demais no outro é quase sempre um reflexo do que negamos em nós. Ou seja, o julgador é alguém em conflito interno. Mas isso não justifica sua presença constante na sua vida, porque o custo do julgamento não é apenas desconforto, é a perda da sua identidade criativa. E sem criatividade, a alma murcha. O ser humano precisa errar livremente para evoluir. Precisa experimentar sem medo de punição. Cercar-se de pessoas que respeitam sua liberdade é um ato de amor próprio. Jung acreditava que a individuação passa pelo reconhecimento das máscaras sociais que usamos para sermos aceitos. E o julgamento constante nos força a manter essas máscaras coladas no rosto. Chega um momento em que elas se confundem com quem somos, e é aí que nos perdemos. Diga não a esse tipo de relação. Não tolere o olhar que te condena por tentar ser você, porque o mundo já é duro o suficiente. Sua alma precisa de abrigo, não de um tribunal. Por trás de muitos "eu só quero o seu bem" pode existir um mecanismo sombrio de controle. Carl Jung compreendia que o medo é uma das emoções mais poderosas que existem. E quando alguém utiliza o medo para limitar suas escolhas, sua liberdade e sua expansão, está na verdade roubando a sua autonomia. Esse tipo de comportamento é sutil. Ele se esconde atrás de conselhos, de preocupações exageradas, de advertências catastróficas. Mas, no fundo, a mensagem é sempre a mesma. Não vá, não mude, não cresça. Para Jung, esse medo não é genuíno cuidado, mas sim uma projeção do inconsciente do outro, tentando conter o seu processo de individuação. Pessoas que usam o medo como forma de dissuadir seu crescimento geralmente projetam em você os próprios limites. Elas têm medo do novo, do risco, da queda. E por isso, tentam convencê-lo a permanecer exatamente onde está, mesmo que isso signifique sua estagnação emocional. Jung via essa dinâmica como um aprisionamento da alma. Você se torna refém da insegurança alheia. E o pior, muitas vezes você nem percebe, porque a linguagem do medo vem acompanhada de carinho, de conselhos protetores, de histórias trágicas sobre o que pode dar errado. Mas por trás dessa falsa proteção está a tentativa de te manter pequeno, previsível, controlável. Se você já ouviu frases como "isso não é para você", "você vai se arrepender", "tem certeza de que vai dar certo?", então, provavelmente já esteve sob o efeito desse tipo de manipulação baseada no medo. E o efeito disso é devastador. Jung afirmava que todo medo internalizado sem reflexão vira uma prisão psíquica. Você começa a pensar 2, 3, 10 vezes antes de agir, não por prudência, mas por paralisia. Seu inconsciente, condicionado pelo medo do outro, começa a rejeitar os próprios impulsos criativos. E a vida vira uma repetição sem alma, sem risco, sem autenticidade. Libertar-se desse comportamento exige coragem. Jung dizia que todo verdadeiro crescimento passa pela travessia do medo. O herói, em suas palavras, é aquele que entra na caverna mais escura e lá encontra a si mesmo. Você precisa questionar os conselhos que te paralisam, os alertas que te impedem, os cuidados que te colocam dentro de uma bolha. Porque o verdadeiro cuidado fortalece, ele impulsiona. Ele diz: vai, e se cair, eu estou aqui. Não tolere viver como prisioneiro do medo dos outros. Sua alma foi feita para voar. E Jung sabia: quem não enfrenta seus monstros acaba sendo devorado por eles, ainda que em silêncio. A jornada que percorremos neste vídeo
não é apenas uma exposição de comportamentos inaceitáveis, segundo Carl Jung. É um espelho profundo, que reflete o que muitos de nós toleramos em silêncio, por medo de conflito, por desejo de aceitação, ou por simples falta de consciência. Jung nos mostrou que tudo aquilo que permitimos sem questionar, tudo o que aceitamos em nome da paz, mas que corrói a nossa alma, transforma-se em sombra. E essa sombra cresce e se alimenta da sua luz até o dia em que você já não reconhece mais quem é. A tolerância ao que nos destrói, por mais disfarçada que esteja de maturidade, é uma forma de autoabandono. E Jung sabia que isso era o início da morte psíquica. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar viver uma vida que não é sua? Até quando vai permitir que o medo, o controle, a manipulação e a omissão ditem as regras do seu caminho? A filosofia de Jung não é um manual de negação, mas um chamado à individuação. Ele não dizia fuja do mundo, mas sim, mergulhe no seu inconsciente e traga à tona o que está oculto. Cada comportamento que você deixa passar sem enfrentamento vira um elo a mais em uma corrente que te aprisiona. E o pior cárcere é aquele que você nem percebe que está preso. Jung nos ensina que despertar dói, mas continuar dormindo dói muito mais. Este vídeo foi construído como um mapa das armadilhas invisíveis que cercam quem deseja crescer. Agora que você conhece os sinais, tem em mãos a chave para se libertar. Mas o conhecimento por si só não é suficiente. É preciso ação. Jung nos dizia que não basta entender a sombra, é preciso integrá-la. Ou seja, reconhecer o que te fere, aceitar que isso existe, e então escolher conscientemente não, mas se curvar diante disso. Porque toda transformação começa com uma decisão. E talvez essa decisão esteja sendo plantada dentro de você agora, nesse exato momento. Se alguma parte desse vídeo tocou você, é porque sua alma reconheceu a verdade. E isso já é um grande sinal de despertar. Por isso, eu te convido, compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que vive preso em ciclos de tolerância ao inaceitável. Alguém que precisa ser lembrado do seu valor, da sua luz, da sua coragem. E se você quiser continuar explorando esse universo profundo da psique, da alma e do inconsciente com a orientação de Jung, se inscreva no canal agora. Porque essa jornada está só começando, e você não vai querer voltar a dormir depois de despertar.